Estamos começando hoje o início da quinta temporada do Luz nas Trevas. Tantã! De novo. Tantã! E o primeiro episódio, que é o edição de número 49, é sobre o filme Vidro, que é um filme que eu tô esperando há muito tempo de acontecer. Desde que lançaram o Corpo Fechado, eu tô esperando por esse filme e finalmente eu assisti. Então, o episódio de hoje é todo dedicado para falar dos filmes do Shyamalan, que é o Corpo Fechado. Como é? Shyamalan. Shyamalan. Enfim, para falar do Corpo Fechado, falar do Fragmentado e por fim, falar do Vidro. Falar dos 3 filmes, ou não importa a ordem, vai ser sobre os filmes dessa série do Vidro, que quebra, que é inquebrável, isso aí. Pronto, então tudo começou com o filme Inquebrável, que ficou aqui com o nome Corpo Fechado. Quem teve a brilhante ideia de colocar Corpo Fechado, pensando que ia ter alguma coisa sinistra, tipo Sexto Sentido, só que o filme não tem nada a ver com isso. Então, o Corpo Fechado, ele é falando de duas pessoas, é contando a história de duas pessoas, o Elijah e o David Dunn. O David Dunn, até o nome tem aquela coisa dos quadrinhos, de ter o D repetindo. Enfim, o David Dunn, ele pega um trem e esse trem ele sofre um acidente e ele é o único sobrevivente do acidente e ele sai de lá sem nenhum arranhão. E enquanto o Elijah ele se machuca desde o momento que ele nasce, porque ele tem os ossos muito frágeis como vidro. E qualquer coisinha ele vai despedaçando. Então a mãe dele fica incentivando a ele sair de casa, ele pega quadrinhos para ler e tudo mais. E ele passa a ser um colecionador de quadrinhos e ele monta uma galeria dele. E é isso, ele tem os ossinhos frágeis. Ele que descobre que o David Dunn, ele pode ser uma espécie de super-herói, porque enquanto ele está de um lado do espectro e é facilmente quebrável, o David Dunn, ele é inquebrável, certo? Porque ele foi o único sobrevivente de um acidente de trem. É como se fosse 2 lados da moeda, né? Exato, como se fossem 2 lados da mesma moeda. E ao longo da história, o David Dunn vai descobrindo que realmente ele passou por várias coisas assim e saiu ileso. E o Elijah cada vez mais se convence que o David Dunn é uma espécie de super-herói. Então, tem um dramazinho da questão da família dele e tudo mais, mas o ponto principal é que o filme acaba revelando mesmo que o David Dunn ele tem os superpoderes, a super força e uma espécie de sensitividade, que ele toca nas pessoas então, e ele vê o que as pessoas São mesmo. Então, o Elijah junto com o filho dele botam pilha e tal para ele agir, e ele acaba agindo e ele acaba salvando umas crianças de um cara que tinha entrado e sequestrado elas, matado os pais. Então ele acaba salvando o dia e se tornando o herói que a gente vê. É um filme de super-herói, mostrando a origem do herói, só que ele é muito pé no chão. Ele não tem aquele exagero de efeitos especiais, Roupinhas coladas, exato, cuequinhas no colã. A roupa do David Dunn é apenas uma capa normal. O Elijah ele fica como uma espécie de mentor do David Dunn. E tem uma coisa que vai ter a ver com o segundo filme, que o Elijah fala, que é o seguinte, que existem 2 tipos de vilões. Isso aí ele fala quando tem um cara lá que vai comprar
uma arte original. E ele disse que vai comprar pro filho de 4, 5 anos. Aí ele, o que? Isso aqui é arte, eu não vou dar pro seu menino rasgar não, rapaz. Então, ele fala que existem 2 tipos de vilão. Que tem o vilão guerreiro, que confronta o herói fisicamente. E tem o vilão com intelecto maior, que ele tá por trás, mexendo as cordinhas. Que é o pior de todos, né? Porque, exatamente. E também o pior também é o burro, também, porque ele... Aí, o grande... Assim, a coisa mais impactante que tem no filme é a reviravolta que tem no final, que é justamente quando os dois apertam as mãos, que é revelado que o vilão da história é o Elijah. Justamente com uma coisa nos quadrinhos, que eles eram amigos, que estão nos pontos opostos e tudo mais. E o Elijah, para poder encontrar o herói, ele teve que matar muita gente. Entende? Ele poderia ter matado muita gente e não ter encontrado, mas a felicidade dele é que ele descobriu que ele não está sozinho no mundo, que realmente existe alguém que é o oposto dele. A coisa psicótica? E termina o filme o Elijah sendo preso e o David Dunn seguindo com a vida dele. O segundo filme, que é, a princípio ninguém falou que tinha conexão com o Corpo Fechado, é o Fragmentado, que eu acho um filmão também. Oh. Que é contando a história do professor Xavier com várias personalidades. Então... E com problemas da família. Vai apresentar. Então, o que acontece? Ele sequestra jovens cheerleaders e ele tem um ritual que é para a chegada da personalidade do monstro, que é a fera, certo? Que é a personalidade mais agressiva que ele tem. Então, as outras personagens vão entrando em conflito. Ele é toda uma trama bem cabeça mesmo. Mas aqui é um filme de origem, só que é origem de vilão. Vamos dizer que é o vilão mais simples. Porque ele não é tão inteligente quanto o vidro. Isso. Então, quanto o seu... É mais puro, vamos dizer assim. Vilão puro. E o que acontece? Ele sequestra as pessoas e quando aparece a fera, o corpo dele ele fica mais rígido e parece coisa de quadrinho mesmo. Ele abrir o aço, ele fechar, ele aguentar tiro de bala, esse tipo de coisa. Tudo isso, essa personalidade da fera que faz isso. E todas essas personalidades também, elas surgem em decorrer de um trauma de infância relacionado ao pai, mas isso aí eu falo ao pai e à mãe, mas a gente fala disso mais no terceiro filme. Mas o ponto principal é que só há uma sobrevivente do pessoal que ele sequestrou, que é justamente uma menina que também sofreu abuso. E ele vê uma conexão, ele vê uma relação com ela e diz, olha, você vai sobreviver porque por você ter sofrido como eu sofri, você é igual a mim, então você é uma pessoa mais forte e merece viver. Então, no momento que isso acontece, ele liberta ela e ele continua solto, ativa. Aí tem um ganchinho, que é justamente no café, que tá tendo uma coisa no noticiário, o pessoal lembra daquele cara lá que causou acidente de trem, não sei o quê. Qual era o nome dele? É Vidro, não sei o quê. Aí aparece o Bruce Willis e fica o super gancho que me deixou agoniado para o terceiro filme, que é o Vidro. E o Vidro, pra mim, ele não decepciona. Ele pra mim, ele fecha tudo aquilo. Muita gente odiou o filme porque esperava que fosse aquele filme de ação, com luta, com uma cena épica, uma batalha épica, não sei o que, não sei o que. Raio laser! E no final das contas é um filme com o mesmo nível dos outros dois. Que eu acho bem melhor. Prefiro. Então, no terceiro filme, basicamente eu tô contando as histórias do filme, mas assim,
Quando eu assisti O Corpo Fechado, uma coisa que ficou bem na minha mente, assim, é porque eu assisti esse filme sozinho. Eu tava no Cine Rio Verde. Nossa, e... tá entregando meu que é velho. Tô velho. Não existem mais. Aí, o que aconteceu? Eu estava sozinho assistindo aquele filme. Então, eu tive uma conexão muito forte. Eu realmente mergulhei com o filme. Caralho, esse é o filme que foi feito pra mim, cara. O nerd é esse filme. E eu saí do filme muito, muito impactado com o final. Eu amei aquele filme. E sempre ficou especulado que ia ter uma continuação e não sei o quê. E quando saiu Fragmentado, teve uma surpresa. Ninguém esperava que o Fragmentado tivesse qualquer conexão com o vidro. O pessoal pensou, não, é só mais um filme. Mas teve essa ligação e ficou legal. E o que eu gostei do terceiro filme, do Vidro, é porque essas conexões elas se fecham e terminam sendo uma trilogia de filme de super-herói bem fechadinha, amarradinha. Todas as pontas se fecham nesse filme, não há espaço para continuação com os personagens principais. E assim, são 3 filmes assim que, independente um do outro, mesmo você assistindo só O Corpo Fechado, ou assistindo só o Fragmentado, ou assistindo só o Vidro, você gosta, entendeu? Mas você tendo visto os 3, a experiência é muito melhor, entende? Porque, sim, falar do terceiro filme. No terceiro filme, o David Dunn, ele tá já atuando há um tempinho como super-herói e o filho é o sidekick dele. Ai, que gracinha, é o hobby dele. É o Robin. E acontece justamente o que a gente espera. A gente espera que isso fosse a conclusão do filme, mas acontece logo no início. Ele já confronta a Fera no início do filme. E depois, o que acontece? Ele é preso junto com a Fera, tá num hospital psiquiátrico, tá o David Dunn, tá a Fera e o Sr. Vidro já tá lá há mais tempo. Ele tá quase como um vegetal lá dentro. E aparece uma mocinha lá que ela diz que que ela cuida de gente que pensa que é super-herói. Então, o que é que ela faz o tempo inteiro? É desacreditar todos os 3. Ela olha, você tem certeza essa coisa que você pode entortar? Que papo é esse? Você sentir as pessoas? Que conversa é essa? Você sabe que o aço que você dobrou, ele tava... Até eu com o pé de cabra, eu dobro aquilo ali. Que já então, é antigo. Exatamente, eu tiro. Aquilo ali são balas que já são antigas, então... E o que ela fica fazendo o tempo inteiro é desacreditar os 3 personagens. E ficaram... Cada um dos 3 personagens tem uma ligação com um personagem do filme anterior. O David Dunn, ele tem a ligação com o filho. Eu não me lembro se a esposa dele morreu. Morreu, não foi? A esposa dele morreu, então a única ligação que ele tem, assim, afetiva, é com o filho. O vidro é a mãe. O vidro é a mãe. E a Fera... Com a garota. Com a menina que ele sequestrou. É quase uma síndrome de Estocolmo. Vamos dizer, Bela e a Fera? Enfim. Só não... Boa, Bela e a Fera. Então, eles 3, eles acham que tem mais alguma coisa rolando por trás. E a gente pensa o vidro, depois ele acorda, do senhor vidro ele acorda do coma. Que não é um coma e a gente descobre o plano inicial. Não, o plano dele é o seguinte, ele vai libertar a Fera, vai libertar o David Dunn e os dois, assim, para provar que os super-heróis existem, ele vai fazer um confronto público em um lugar grande, com muita gente, para todo mundo ver o que está acontecendo. Então, quem comprou essa coisa quando não teve, ficou muito frustrado, porque eles só conseguiram sair até o lado de fora do hospital. Não, e o interessante é que ele trocou todo aquela coisa de você pensar assim, o vidro é o grande vilão nisso, mas não é. Então, o que acontece? Enquanto os dois estão se batendo do lado de fora,
a gente descobre também que o vidro, da mesma forma que ele foi responsável pela criação do David Dunn, ele também foi responsável pela criação do vilão. Que se ele não tivesse causado aquele acidente de trem, talvez não tivesse existido nenhum dos dois. Então o vidro é o grande criador desses dois super-heróis. Ele é nesse filme, a Fera, ele não é exatamente o vilão do Fragmentado. Ele tá mais pra um anti-herói, tipo Venom, tipo Justiceiro. Ele é uma espécie de herói, mas que é um pouquinho mais... Tem porquê ele é assim, Tem um né? porquê dele ser assim. Aquela coisa, é um anti-herói que você acaba gostando. Então, assim, teoricamente, os dois iriam se unir para enfrentar o vidro, mas não é o que ocorre. Por quê? Porque aquela psiquiatra lá, na verdade, ela faz parte de uma grande organização que é responsável para acabar com a existência de qualquer super-herói. Então eles estão atuando, ninguém sabe da existência de super-heróis porque ela matou essa galera. E assim, todo mundo morre. Morre o vidro, morre a Fera e morre o David Dunn. Não, mas o interessante da... Todos os três morrem, assim, você observa que a Fera, ela morre porque ela não tá na forma da Fera quando ela leva os tiros. David Dunn, a fraqueza dele é a água, o cara faz de tudo pra matar ele afogado. E o vidro, ele, assim, no momento que a Fera já deu um murro seguro, a pessoa, ele já tá morto, né? Porque ele é todo frágil. E a porrada que ele deu assim já era pra matar. Então não tinha muito o que fazer com o seu vidro. Ele já tava com as horas contadas. Então os três morrem. E assim, é revelado isso, né? A grande surpresa não é que o vidro criou a Fera. Não. A grande surpresa é que tem uma organização por detrás que acaba com qualquer surgimento de super-heróis. Mas você dá rapidinho. E isso tem muito nos quadrinhos também. E dá pra ver rapidinho que ela é a vilã numa assim, hora. Quem lê quadrinhos ou olha, já tem uma certa costume, já saca que ela tem alguma coisa errada. Não, no modo dela falar, no modo que ela agir. Pronto, se você vê alguém que é altamente pesativo, chega assim, alguém que quer ser assim, Nids, você não fez isso. Chega com esse tom de voz, você já sabe, essa mulher quer se me lascar. Enfim, então é o que acontece. Só que, assim, ficava subentendido que o grande plano era esse, de fazer um grande confronto. Aí não, o plano dele é esse. Vamos matar eles, todo mundo aqui agora no hospital, para que ninguém saia e ninguém tenha conhecimento do que aconteceu. Só que ela não se ligou que o próprio hospital ele tem um monte de câmeras. Então o que é que ele usa? O Senhor Vidro, ele não tinha planejado desde o início, ele não tinha planejado que ia pra Nova York no meio de Nova York. ter o grande confronto lá de fora. Ele já imaginava que eles não iam conseguir chegar lá. Então, ela descobre, depois vai passear na loja de quadrinhos, o vilão, ele tem sempre o grande plano. O grande plano nunca é aquele plano, é outro plano que é realmente... Eita! Aí quando vê, a mãe do Elijah recebe o e-mail, o filho do David Dunn recebe, a menina que foi sequestrada pela Fera recebe. E manda pra televisão, manda pra internet. Então tem as instruções do Senhor Vidro lá e aquilo ali é jogado na internet. Uma vez que uma coisa cai na internet. Então, esse é o grande gancho. Ele encerra a história daqueles três personagens do universo de quadrinhos. E ele abre um gancho para uma gama de possibilidades que, quer saber, eu não me interesso se vai fazer uma continuação com um super-herói que vai surgir não sei aonde. Pra mim, o que conta é essa história e pra mim essa história se encerra aqui. E é isso, não tem... Eu amei Vidro, eu amei todos esses filmes e eu tô muito satisfeito. Você tá satisfeita também, Hannah? Tô.
E é isso, a gente começou o ano muito bem. Não, eu acho que vai terminar também, porque tá parecendo muito filme bom. E é isso, é o primeiro episódio Luz nas Trevas, é de um filme legal que a gente gostou de assistir. E até a próxima.